Cumprimente a amada igreja na paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9. A gente trabalhou a última aula, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 12. E eu gostaria de ler do 10, ler esse capítulo inteiro, o restante desse capítulo de número 9. Então, os irmãos acompanhem. Que aqui ele só vai reforçar aquilo que a gente já vem estudando, trabalhando. Essa aula de hoje, de fato, a gente não vai ter nenhuma introdução a nenhuma doutrina ou algo do tipo nova. Na realidade, o autor aos Hebreus continua fortalecendo a sua tese, mostrando para aquele povo que Cristo ele é superior. Então, ele continua fortalecendo ainda mais. Hoje, se Deus permitir, nós pararemos no capítulo de número 10, versículo de número 18. Porque daí em diante, ele vai colocar de forma prática aquilo que ele elaborou até agora. Amém? Todos já acharam Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 10? Amém? Vou ler porque é uma leitura um pouco extensa, mas eu também não vou acelerar. Essas coisas se referiam somente à comida e à bebida, e diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas, impostas até o tempo de uma reforma. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens, já presentes por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Porque, se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que, imaculado por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortais a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pois onde há testamento é necessário que ocorra a morte de quem o fez. Porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto viver quem o fez. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que, depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou o sangue de novilhos e de bodes com água, lã vermelha e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Da mesma forma, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios para culto. E segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas como tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo de ano em ano, com sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E como está ordenado aos homens morrerem uma vez só, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só,
para levar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação do que esperam por ele. Amém? Eu acho interessante, o cristianismo, né, que nós seguimos, ele eu acho que é a única religião que tem esse tratamento e que fala muito sobre e que tem esse tipo de visão. A maioria das religiões pelo mundo e de segmentos, eles acreditam que você vai alcançar algo pelo aquilo que você faz. Então, se você for uma boa pessoa, se você seguir aqueles dogmas, se você fazer aquele tipo de trajeto, aquele tipo de penitência. E o cristianismo ele é diferente, ele vai contra tudo isso. Nós entendemos que não há nada que a gente possa fazer que vá nos levar para onde nós queremos ir. Nós também temos uma peculiaridade. A gente, até no hino que foi cantado aqui com os jovens e as irmãs, foi falado sobre o sangue. E se você nunca reparou, mas o sangue ele é muito tratado na igreja, ele é muito lembrado, ele é muito falado, né? Seja em hinos, talvez você cante a todo momento falando sobre o sangue, 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 e você nunca parou para pensar que a gente relembra e traz muita memória essa questão do sangue, né? E principalmente do sangue de Cristo. E isso era uma coisa que é importante a gente entender, e também são poucas as religiões que tratam da questão do sangue como o cristão ele trata, né? O sangue no Antigo Testamento, a gente que é cristão, mas antes havia os judeus, né? E já tinham essas tradições que a gente já conhece aqui biblicamente falando. Eles já tinham a tradição de derramar dezenas de litros no altar. Então, as coisas costumeiramente eram purificadas com sangue, porque eles tinham a visão que o sangue simboliza a vida, né? O sangue é vida. Então, eram duas coisas que eles purificavam, era com sangue ou com água. E a gente vê na Bíblia muito rotineiramente essa questão da purificação com sangue. Aqui mesmo falou que quando o templo foi levantado, teve-se o quê? Purificação com sangue. Quando se deu as leis, Moisés foi lá e sacrificou novilhos. Então, o sangue ele é sempre remetido. Porém, se a gente for analisar hoje, o povo judeu ele não tem mais tradição nenhuma com sangue, em questão de sacrifício, eles não sacrificam mais. O judeu moderno, hoje, ele trocou o sacrifício pelo estudo da Escritura. Então, o sacrifício, para eles hoje, se torna o estudo da Escritura, estudar a Palavra de Deus, que é a Torá, o Antigo Testamento. Então, houve essa transição, e nós continuamos arraigados no sangue verdadeiro de Cristo Jesus, que é aquele que não tem a mesma, nem se compara à força de um sangue de bode, ou de novilho, ou de coisa semelhante ou parecida, que não é um sacrifício qualquer, que não foi só mais um sacrifício, que não precisa ser repetido mais de uma vez, que foi absoluto. Então, nós se arraigamos naquilo que verdadeiramente esses rituais apontavam. Então, o tratamento que a gente tem com o sangue é porque nós não se esquecemos do sacrifício em que Cristo fez na cruz. Então, o próprio Cristo, na Santa Ceia, vai dizer: esse cálice simboliza o meu sangue. Então, essa questão do sangue, os crentes já foram chamados da religião dos, como é que fala? Do pessoal que corta a carne? Dos açougueiros. Porque é um povo que fala de sangue, é um povo que fala sabe, dessa coisa mais dura, de sacrifício, de um sacrifício humano. Se você for parar para analisar, é uma coisa que não é
flor e rosas puramente, né? Então, a gente tem essa peculiaridade. E eu não quis me aprofundar no capítulo inteiro do capítulo 9, porque, de fato, eu creio que até aqui os irmãos entenderam o conceito daquilo que o autor aos Hebreus quer tratar. O autor aos Hebreus continua e permanece defendendo essa tese. Eu confesso que eu já estou passando para o capítulo de número 9, porque, para quem não sabe, o tema do nosso congresso será Hebreus 12. Então, eu gostaria de tratar dele antes do nosso congresso, porque aí fica bem bacana, né? A gente ir para o congresso entendendo bem a palavra do nosso congresso, né? Então, terminado esse capítulo 9, que vai deixar e reafirmar aquilo que nós já aprendemos na aula passada, e se você ler bem calmamente esse capítulo de número 9, você tem um completo entendimento, né, da questão do sacrifício de Cristo e da importância e de como ele é unânime, né? Bom, e aí a gente pode entrar no capítulo de número 10. Amém? O capítulo de número 10, eu vou fazer igual às primeiras aulas, que eu vou versículo por versículo, amém? Então, primeiro versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros, e não é imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se achega. A lei, que é o sistema do Antigo Testamento, nós já cansamos de entender que ela simbolizava uma sombra. Quando a gente trata e coloca isso como sombra, e a palavra de Deus coloca como sombra, a gente não está diminuindo a importância e nem colocando de lado, mas a gente coloca um símbolo que aquilo ali é como se fosse uma placa que apontava uma direção, que colocava um significado e um peso para algo que estaria por vir, que seria maior, melhor e mais efetivo. Então, esse termo sombra, a gente consegue ver nos dias de hoje muitas pessoas voltando para as sombras. Exemplo, questão de sacerdotes. Como assim questão de sacerdote? Quem era o sacerdote? Era aquele homem que o povo ia até ele para ele fazer a intermediação entre o povo e Deus. Hoje nós não temos mais sacerdotes, mas há por aí pessoas se autodenominando sacerdotes ou fazendo tal função de sacerdote, colocando-se como símbolo de uma pessoa que faz um intermédio entre o povo e Deus. E nós sabemos que hoje cada um é sacerdote de si mesmo. E cada um tem conexão direta com o Pai. Então, outra coisa, a Arca da Aliança dentro da igreja, como uma parte do culto. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Agora nós entendemos que a presença de Deus não está num símbolo, não está num algo feito por mãos humanas, mas a presença de Deus ela é visível e ela é presente em nós mesmos. Então, todo e qualquer tipo de ritual que seja da antiga aliança, né, quipá, aquelas roupas judaicas, e isso a gente vê a roda aí em determinado tipo de igreja aí pela internet. A gente vê pessoas, né, colocando isso como culto. Isso é apontar, não é apontar para a sombra, mas é ir diretamente para a sombra. É voltar ao passado, sendo que o presente está vivo em mim e em você, Cristo está vivo, presente, e Ele é a resolução de todas essas coisas. Então, a sombra, ela é produtiva, né? Mas nós não vivemos mais de sombra, agora nós vivemos a realidade que se cumpre em Cristo. Então, é interessante a gente também entender que no final do versículo de número 1, ele deixa claro que esse sacrifício humano era falho de uma tal maneira que não poderia aperfeiçoar o ser humano, aqueles que criam naquele sacrifício.
O que seria esse aperfeiçoar? Ora, seria a mudança. Seria realmente mudar o status de uma pessoa pecadora para uma pessoa remida, redimida. Ele não podia fazer essa transição. Esse tipo de sacrifício, de cordeiro, de sangue, ele não tinha esse poder. Por isso que todo dia ele era feito. Todo dia ele era feito. Então, ele não tinha essa força para poder aperfeiçoar. Nós entendemos que quando nós temos em nossa vida ativamente o sacrifício de Cristo, e quando ele realmente nos toca, e quando a nossa vida é transformada, nós sabemos que nós temos uma mudança de caráter, aquilo que Paulo vai dizer, uma transformação da nossa mente. Então, a gente, muitas das vezes, se confunde ao ver um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, com uma pessoa que profetiza, que sapateia, que fala em línguas, que é cheia do poder de Deus. Mas a transformação da mente, a transformação de atitude, a transformação de caráter, a mudança daquilo que a pessoa reflete, isso é realmente ser mudado e transformado por Cristo. Porque isso aí, gente, esse tipo de mudança, você não consegue mudar no psicólogo, você não consegue mudar com terapia, você consegue amenizar. Agora, uma pessoa de perseguidor da igreja virar um dos maiores expoentes da pregação do evangelho, isso é com Cristo, isso é Deus. Então, esse tipo de aperfeiçoamento a gente não encontra em coach, a gente não encontra em curso, a gente não encontra em faculdade, a gente não encontra em médico. Esse tipo de aperfeiçoamento é só Deus que transforma o homem de um extremo e leva ele a outro. É só Deus que pode fazer isso. Você não consegue transformar, você pode não conseguir transformar seu filho com conversa, transformar seu marido com conversa, ou com chantagem, ou com, sabe, ou com barganha. Se a pessoa ela é ruim, você pode tentar mascarar e colocar todas as formas humanas para tentar pôr aquela pessoa no prumo. Mas a partir do momento que você der uma brecha para ela, que você der autonomia para ela volta a ser aquela coisa ruim que ela era. Agora, Deus, Cristo, aquilo que faz com a gente, ele realmente nos muda por completo. A atitude, pensamento, coração, alma, mentalidade, espírito. É uma mudança de uma coisa que você olha e você vê que não é mais a mesma coisa. Isso é o quê? Se tornar uma nova criatura. Por quê? Porque não é mais a mesma coisa. É uma mudança radical, irmão. Isso é um aperfeiçoamento que você só se encontra com Cristo, com Deus. Então nós vemos pessoas que têm mudanças radicais, só que tem que andar como se estivesse andando por cima de ovos. Ela é calma, mas ela tem que andar pisando por cima de ovos. Ele era um assassino, mas ele tem que tomar cuidado com quem ele vai andar, ou para onde ele vai, e a gente só vê qualquer testemunho de qualquer pessoa que abandonou uma vida. Ele era um drogado, mas ele tem que tomar cuidado para não andar em certos lugares, para não sentir tais tipo de cheiro. Agora, quando é aperfeiçoado por Cristo Jesus, aí é uma mudança, irmão, radical. Que aquilo que o velho homem poderia interferir, não interfere mais. Lógico, nós devemos tomar cuidado, porque nós não sabemos em qual estágio, Joelma, de aperfeiçoamento que nós estamos. Então, às vezes, tem gente que mata o velho homem assim, caiu nas águas, matou. Mas tem gente que vai nas águas e passa 10, 20 anos estrangulando aquele velho homem para ver se acaba com ele de vez. Mas aperfeiçoamento, quando nós falamos a palavra aperfeiçoar, não é uma coisa que está completa, né, Joelma? Nós estamos aperfeiçoando, nós estamos santificando. Como eu falei na aula passada, a salvação, ela é muito top, ela é muito legal. A salvação, ela é uma coisa linda, é choro, é derramamento, é quebrantamento do ser humano.
Agora, a santificação, que parte de um pressuposto de processo, isso é muito doloroso, isso é sacrificante, isso é deixar muitas coisas de lado, porque a santificação é um processo que muitas das vezes é até demorado, é doloroso, é deixar de falar com certo tipo de pessoa, é parar de andar em certo tipo de lugar, é parar de fazer determinado tipo de coisa, e isso é doloroso para mim e para a sua carne. E a carne grita e o espírito luta constantemente. Então, o aperfeiçoamento pleno do ser humano é só no sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Versículo de número 2. De outra maneira, não teriam deixado de se oferecer, pois os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam consciência de pecado. Aqui é uma coisa básica. Se aqueles sacrifícios anteriormente feitos fossem efetivos, não precisaria ser repetido. Seria um sacrifício. Mas não, era um sacrifício todo dia que o sacerdote sacrificava por si e pelo povo, e um sacrifício especial, exclusivo, uma vez por ano. Mas como eles eram repetidos constantemente, mostrava que não trazia essa purificação completa, a qual nós falamos que realmente Cristo traz. No 3, mas nesses sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos. Então, esse sacrifício, qual era também a função dele? Era trazer à memória a lembrança do pecado. Então, e aí a gente pode usar alguns exemplos. Um exemplo seria, por exemplo, um plumo. Um plumo, eu acho que todos os irmãos sabem, é um material, um objeto, que a gente põe ele na parede e ele nos fala, né, se a parede está reta ou está torta. Então, este plumo, ele tem poder para o quê? Para mostrar o erro. Mas este mesmo plumo, ele tem poder, ou ele tem a função de consertar a parede? Não. Outro exemplo, quando você vai fazer lá uma tomografia, né, ou um raio-x. No raio-x, vamos deixar mais fácil, né? No raio-x, você teve uma pancada no braço. Você vai lá, passa no raio-x, e ali aparece um osso do seu braço quebrado. O raio-x, ele tem o poder de mostrar para você qual osso e em qual lugar que está quebrado o osso. Mas ele tem poder para consertar o osso, para juntar osso com osso? Não, ele não tem esse poder. Isso era a função daqueles sacrifícios, era lembrar, era mostrar, era elucidar, era trazer à luz para o pecado. A lei, ela faz isso. Paulo vai tratar sobre isso, quando ele vai... a gente tratou sobre isso no livro de Romanos. A lei, por acaso, seria mal? Por mostrar os meus pecados? Não, mal sou eu. Eu sou mal. A lei, ela se torna mal por mostrar os meus pecados? Por elucidar os meus pecados? Não. Então, essa é a função da lei. É a função daquilo que a Bíblia nos traz. Olha, isso não é legal, isso não convém. Isso elucida para nós o nosso mal. É quando vem uma pregação e nos confronta. Traz luz aos nossos tumores, aos nossos ossos quebrados. Só que, verdadeiramente, isso nos encaminha não para mais leis, não para coisas que nós podemos fazer, mas nos encaminha para Cristo. Porque Cristo é aquele que conserta a parede, que o plumo mostra que está torta. Cristo é aquele que cola os nossos ossos, que o raio-x mostra que estão quebrados. Ele é quem tira os nossos tumores. Então, o problema de muitos crentes é ter vamos colocar assim, esses feedbacks, esses retornos maus,
na hora da pregação, na hora do louvor, na oração, na leitura bíblica. A gente tem esses retornos maus sobre nós, no culto de Santa Ceia, quando nós analisamos a nós mesmos, e nós não vamos em direção ao que a Bíblia nos aponta. Então, da mesma maneira que esses sacrifícios esclareciam e mostravam o pecado daquele povo, mas ele apontava para Cristo, a partir do momento que nós identificamos o nosso pecado, o nosso mal, os nossos defeitos, nós devemos ir para onde aponta também, que é para Cristo. Porque Ele é quem conserta, Ele é quem apluma, é Ele quem nos joga fora. E Ele é como se nós fôssemos um médico, depois que nós tiramos esse raio-x, falando aqui, ó, aqui está o meu osso quebrado, aqui está o meu pecado, Jesus. Como é que eu resolvo esse pecado? Como é que eu resolvo esse problema? Nós pegamos e devemos agora voltar para aquele que soluciona este mal que está em nós. O que acontece com os crentes é receber isto e correr. É receber isto e chorar em casa. É receber isto e viver cheio de mágoa. Porque tem pecado, tem peso de pecado ainda sobre ele. Mas Jesus é quem tira todo o peso do pecado. Jesus é quem limpa todo o pecado. Jesus, nele nós encontramos perfeito sacrifício para a remissão do medo do seu pecado, e sobre nós não tem mais peso. Ah, irmão Abraão, mas eu não tenho Jesus, e eu também não tenho peso de pecado. É porque você é um sem noção, que você ainda não reparou o tanto de coisa que você está carregando em si. Você só não reparou. Tem gente que repara isso com 20, com 30, 40, 50 anos, que vai reparar no fim da vida aquilo que poderia ter sido melhor, a pessoa que poderia ter sido melhor, a pessoa que não foi, aquilo que viveu a vida que não era para ser, viveu a vida que não... E em Cristo nós encontramos isso. Senso de propósito, de união, de unidade, de responsabilidade, para onde nós vamos, quem nós somos, por que nós nascemos, por que nós vivemos, por que nós estamos passando por aquilo que nós estamos passando, por que nós temos aquilo que temos, por que nós não temos aquilo que nós não temos. Em tudo isso nós encontramos nos braços de Jesus. E aí a gente não pode parar para refletir quando a gente já estiver velho, de cabelo branco, porque nós temos uma grande obra para fazer e um grande caminho para percorrer, e nós temos pedrinhas para colocar na nossa coroa, e temos pessoas para salvar. Então nós não podemos parar para refletir quando nós tivemos 10, 20, 30 anos de crente, ou 70, 60 anos de vida. Nós temos que parar para refletir agora e saber, entender que tipo de ser humano nós somos, que nós somos... Um spoiler para você, nós somos terríveis, e quanto antes nós reconhecemos essa ruindade que nós somos, quanto antes nós iremos tratar com o nosso médico, que é Cristo Jesus, quanto antes ele vai nos limpar das nossas chagas e da nossa sujeira, e quanto antes nós vamos estar se aperfeiçoando para ir morar lá no céu. Só que no meio desse caminho ele é tão bom que ele nos dá e confia em nós, que somos falhos e pecadores, uma boa obra, com um bom trabalho, com uma boa seara, cheia de gente para a gente trabalhar na seara. E ele nos dá uma ótima ferramenta e ele distribui cada um dons. Nós continuando sendo falhos e pecadores, mas se aperfeiçoando e se santificando. Então ele pega esse povo, dá um trabalho na sua mão, ele promete dar uma recompensa a cada um ao seu trabalho. Irmão, que coisa magnífica, né, pastor Aildo? Você veja a complexidade de Cristo confiar num ser humano tão ruim e tão mau quanto você. E coloca coisa grande na minha e na sua mão. Coloca como líder de alguma coisa na sua igreja. Transforma um pobre coitado num pastor. Transforma um miserável que não entende de nada, coloca ele como um presbítero, coloca ele como líder de uma região, coloca ele como um missionário. E isso é
nós temos que ter gratificação a Deus, porque Ele pegou alguém não capacitado, que muitas das vezes nós colocamos esses empecilhos, não sabemos falar, não sabemos dizer, não sabemos fazer, e Deus pega esse mesmo e dá uma grande obra em suas mãos. Porque veja, até aquele que entrega um copo de água aos pequenininhos de Deus, este terá galardão no céu. Não existe obra pequena na casa de Deus, não existe obra pequena na obra grandiosa de Deus, não existe. Um trabalhador saiu de manhã e começou a trabalhar, outro começou à tarde, mas chegou no final do dia, cada um recebeu o seu salário do dia. Então, coisa maravilhosa Cristo tem feito por mim e por você. No versículo de número 4, aqui ele vai dar uma tapa na cara daquele povo que era judeu, que entendia muito bem. A gente não sabe quem escreveu Hebreus, mas a gente consegue ver que ele tinha uma grande sabedoria em questão do Velho Testamento, porque ele vai utilizar muitas das vezes símbolos, rituais, passagens do Velho Testamento, para realmente explicar para aquele povo. Olha o que ele vai dizer no versículo número 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bode tire pecados. E ele está falando para um povo que quer voltar para trás. E ele dá um tapa também em qualquer tipo de religião, até daquela época. Naquela época tinham os judeus, mas também tinha religiões pagãs. É impossível que sangue de touro e de bode tire pecados. Os animais não podem remover pecado. Isso é coisa que só o sangue de Jesus Cristo faz. Era coisa simbólica e não era eficaz. Até quase rimou. Então, é um baita tapa na cara. Para ele falar isso para aquele povo, não era uma coisinha assim, sabe? Era um povo que está acostumado a oferecer sacrifício. Era acostumado a sentir o cheiro do incenso. Era acostumado a ver o sacerdote sacrificando, indo sacrificar. No versículo de número 5 ao 7, por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Isso é o Salmo 40, né? Mas um corpo me preparaste, não te deleitaste com o holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, ele faz uma ligação entre o Salmo 40 e o próprio Cristo. Deus, ele não se agrada, e ele não se agradava, e ele continua não se agradando desses sacrifícios formais. E aí eu vou parafrasear e talvez fazer uma ligação, que não é diretamente aquilo que o texto está falando, né? Mas ele não se agradava disso. Mas para saciar a Deus, né? Ele deveria ter primeiro uma obediência e uma entrega total. Ainda hoje, aquilo que nós temos por, entre aspas, né, sacrifícios, tem que continuar sendo dessa forma, de obediência e entrega total. Deus, ele não se agrada de coisa formal, de formalidade, de cumprir rituais, de cumprir regras, de, eu vou porque eu tenho que cumprir minha meta, eu tenho que ir satisfazer fulano, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer não sei o quê para cumprir tal coisa. Deus não se agrada de nada feito assim. Então, eu vou porque eu tenho que bater a meta, eu vou porque senão vão falar, eu vou porque... Não, por isso que é duro servir a Deus. Porque é igual a questão que eu falei das ofertas e dos dízimos. É de bom coração, de bom grado, sem mão mirrada, de boa vontade, com alegria. Qualquer tipo de oferta a Deus tem que ser dessa forma. Então, se eu vou tocar a bateria, não é porque, hoje eu tenho que ir obrigado, hoje eu não queria tocar, hoje não, cadê o Kaique para eu dar a bateria para ele tocar? Eu tenho que reger, eu tenho que liderar, eu tenho que dobrar meu joelho e orar meia hora. Isso é coisa que é em vão. É em vão. E assim, se engana crente, que Deus, ele tem, sabe, essa maleabilidade eu vou orar aqui, mas não estou com muita vontade, mas vai que Deus fala comigo.
Oxe, tem crente que é assim. Eu vou orar aqui, eu não quero orar não, mas vai que Deus fala comigo, vai que eu recebo minha bênção hoje, né? Oxe, e Deus, ele é tão maleável para mim, para você, né? Deus, crente que é assim, acha que Deus, ele se curva, que Deus, ele está ali, sabe? Ele é o exclusivo de Deus. Não, irmão, sabe? A gente tem que parar de ter né? Esse centrismo na gente mesmo. Então, a gente tem que tudo a Deus. Nós devemos fazer com obediência e entrega total, né? E Jesus, ele veio para cumprir a vontade de Deus e oferecer o seu corpo como verdadeiro sacrifício. Como nós já falamos, com obediência e boa vontade. O animal, você acha que o animal ficava de boinha, né? Para ser sacrificado. O animal, ele foi o quê? Ele era amarrado, ele era, né? Era puxado com corda. O animal não queria ser passado a faca. Era forçado. Por isso que o exemplo lá de Isaac cai tão bem, né? Mas Cristo, ele ofereceu a si mesmo. Ele foi por vontade própria. Ele foi enviado para a terra porque ele queria. Se ele não quisesse, mas de obediência ao seu Pai e também entrega total. E da mesma maneira, assim nós devemos viver a nossa vida, com obediência a Deus e entrega total a Ele. No versículo de número 8, diz assim: como acima diz, sacrifício, oferta, holocaustos e oblações por o pecado, não quiseste, nem nele se deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei. E o autor aos Hebreus vai reforçar que tudo isso era parte da lei, mas não satisfazia o coração de Deus. Então, a gente tem algumas coisas pré-determinadas na igreja. Mas, realmente, aquilo que satisfaz, e na próxima aula, quando nós entrarmos, depois do versículo número 18, a gente vai realmente entender, no capítulo número 11 também. Mas a satisfazer a Deus, né? Então, o que satisfaz a Deus, irmão Abraão? Se você está falando que eu vim para a igreja daquela maneira que eu exemplifiquei, não agrada a Deus. Se eu louvar a Deus sem querer, sem vontade, não agrada a Deus. O que realmente agrada a Deus? O que agrada a Deus é uma vida entregue a Ele. Quando Paulo vai dizer sobre um culto racional, ele vai colocar a nossa vida sendo este culto racional. Então, o nosso trabalho, a partir do momento que a gente acorda, começa ali o nosso culto, em que nós devemos a todo momento, ao máximo que nós conseguimos, brilhar e reluzir e refletir o brilho de Cristo. Então, o nosso culto, ele é 24 horas, 7 dias por semana, nós devemos estar a todo momento brilhando, reluzindo a imagem de Cristo. Então, isso satisfaz o coração de Deus. Agora, fica complicado quando nós temos a percepção de que ser crente é estar dentro da igreja, que ser crente, eu só sou crente na quarta, na sexta, no sábado e no domingo. Porque aí fica muito preocupante, primeiro, nos dias que você vem à igreja, você continua sendo crente nas outras 22 horas que você não está na igreja? Nos dias que não tem culto, você é crente ou você só se preserva no dia do culto? Isso não agrada o coração de Deus. Você ser crente 2 horas a cada um dia sim, um dia não, ou 4 vezes na sua semana, você ser crente, ser cristão por 2 horas, isso não chega bem às narinas de Deus. Ele quer que eu e você sejamos verdadeiramente transformados, mas que nós não sejamos transformados daquela pessoa que entra de dentro para fora. Tem gente que ela tem uma transformação dentro da igreja, fora ela não tem. Então ela chega aqui com um determinado tipo de roupa, linguajar, forma de falar, forma de agir dentro da igreja. Ela muda também, Daiane, dentro da igreja. Dentro da igreja ela mudou. Então quando ela entra dentro da igreja, ela tem outra roupa, daquela que ela chegou, já. Ela não fala mais o linguajar que ela falava antes, agora é a paz do Senhor, muito obrigado, né? Ela mudou dentro da igreja, só que ela não teve mudança de mente para fora. Verdadeiramente, isso não entrou no coração nem na mente.
não invadiu o seu ser, não tem uma entrega total. Então, isso reforça que a lei, ela mostra para nós aquilo que nós devemos mudar, e melhorar, e se aprimorar. E nós não conseguimos acompanhar as exigências que ela nos pede, mas que nós devemos buscar em Deus as soluções para esses problemas que aparecem nas pregações, nos hinos, nas orações que nós lemos, na leitura bíblica que nós temos diariamente. Os nossos problemas vão aparecer, os nossos males, e nós devemos correr aos pés de Jesus. E aí no versículo de número 9, então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui é aquilo que nós já entendemos na aula passada, né? Cristo aboliu um antigo sistema, que era o sacrifício da lei, morte pelos pecados, sacrifício de bezerro e tal. Ele aboliu e estabeleceu agora aquilo que nós chamamos de quê? Novo Testamento, uma nova aliança, né? Baseada agora na vontade e sacrifício perfeito. Então, agora não é mais nada obrigado, não é sangue de outro, é sangue de Cristo por pura vontade e pura obediência, entrega total de Cristo. Então mudou. No versículo de número 10, nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Aí a gente volta para aquela parte que fala que a aprimoração, né? Aqueles sacrifícios não aprimoravam aqueles que recebiam tal tipo de sacrifício. Mas já aqui, o sacrifício de Cristo, ele santifica através do seu corpo, de uma vez por todas. Então, pelo meio da obediência de Cristo, nós somos santificados e separados para Deus. O sacrifício de Cristo, ele foi único e o suficiente. E, então, esse uma vez por todas, é uma vez por todas, irmão. Aí, tem irmão que eu acho que às vezes não entende, porque fala, o Abraão é um pouco repetitivo. Mas, por falar que, achar que eu estou sendo repetitivo, mostra claramente que não entendeu a mensagem. Não porque eu estou repetindo outra vez, porque eu não estou falando nem a mesma coisa, sabe, Jamo? Então, quando fala assim, uma vez por todas, e o Abraão fala assim, uma vez por todas, o que você tem que trazer à memória? Que quando Cristo, ele é morto, e esse pecado é retirado da minha e da sua carga, é de uma vez por todas. O que acontece com os crentes? Que aí é o que entra na parte da repetição. O crente acha que ele volta a se tornar pecador. Voltei a tornar pecador. Agora não sou mais pecador. Agora voltei a ser pecador. Então, para isso acontecer, o próprio autor aos Hebreus falou que para esse tipo de coisa acontecer, Cristo teria que morrer constantemente. Cristo teria que morrer todo dia. Ou você assume que você recebeu o sacrifício de Cristo e que quando você peca, aí eu tenho que usar porque não tem outra palavra melhor. Nós temos que reconhecer que nós somos sem vergonha e não que, o sacrifício de Cristo, não, agora, sabe? Você talvez nem pense isso, mas só de você pensar que agora eu sou pecador, agora eu não sou mais, já automaticamente tudo isso que eu falei já está acontecendo. Então você tem que assumir que, beleza, o peso do sangue de Cristo está sobre mim. Ele morreu na cruz por mim, ele foi crucificado por mim. Eu tenho responsabilidades a cumprir. Eu não estou aqui a meu bel prazer e eu estou aqui por causa de um preço que foi pago. E eu tenho responsabilidade sobre esse peso, sobre esse preço. Porque se nós colocarmos que o sacrifício não foi de uma vez por todas, fica muito cômodo. Uma hora eu aceito, outra hora eu não aceito, uma hora eu vou na igreja, outra hora eu não vou, uma hora eu estou crente, outra hora eu não estou. E aí, se você quiser viver assim, primeiro que isso não acontece. Primeiro que isso não acontece, porque Cristo não morre todos os dias, Cristo ele morre uma vez. Aquele que aceita Cristo uma vez, aceita Cristo para sempre. Se você aceita Cristo mais ou menos, você nunca o aceitou.
Então, ou você aceita Cristo ou você não aceita. E aquele que aceita Cristo e o rejeita também para sempre. Porque para aceitar Cristo de novo, depois de o rejeitá-lo, é duas opções, irmãos. Ou ele nunca aceitou a Cristo, é duas opções. Ou ele nunca aceitou a Cristo e depois ele verdadeiramente aceita, ou ele verdadeiramente aceitou e depois rejeitou. Se ele aceitou verdadeiramente e depois rejeitou, esse não volta mais atrás. Porque para aceitar Cristo novamente, Cristo também teria que morrer novamente. Porque você desprezou o sacrifício de Cristo. Você o aceitou verdadeiramente. Você comeu da mesa com seus irmãos. Você aproveitou as bênçãos que caíram do céu. Você ouviu as pregações que foram pregadas. Você participou dos louvores. Você participou dos cânticos. Você viveu. Você teve até uma vida transformada. Mas você negou. Você jogou tudo isso fora. Esse não tem como novamente voltar. Esse a Bíblia trata como apóstata. Como um que parecia um dos nossos, mas não era. A Bíblia vai dizer, parecia um dos nossos, mas não era, porque foi embora. Se fosse um dos nossos, teria ficado. É assim que a Bíblia trata. Então, quando alguém está no nosso meio, e é grande homem, grande mulher de Deus, e depois sai, mas o que aconteceu? Não era um dos nossos. Se fosse um dos nossos, teria permanecido. Não estou falando nem da igreja local, estou falando da convivência cristã. Por que desandou? Ou não era salvo verdadeiramente, se aceitou a salvação, negou. E esse não tem mais retorno. Amém? Então, por isso que é complicado, quando um crente desviou. Que análise nós devemos fazer, né? Nós devemos orar. Devemos orar. Para que aquele crente, nosso irmão, seja de salvação. Os irmãos conseguem entender? Conseguiram entender a distinção? Amém. Vamos terminar, né? Já. No versículo número 11, né? Ora, todo sacerdote que se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas das vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem remover pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à destra de Deus. Os sacerdotes, eles ficavam em pé. Engraçado isso, né? Quando ele vai dizer aqui, no finalzinho, né? Oferecendo o único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à destra de Deus. Isso nós já tratamos na carta no começo de Hebreus, né? Que Jesus está à destra do Pai, sentado no trono, certo? Os sacerdotes, eles não se sentavam. O que quer dizer se sentar? Quando você está no trabalho, você está lá no trabalho, aquele trabalho cansativo, só pingando, e aí você se senta, aí passa aquele que é seu líder, que é seu chefe, que é seu supervisor. O trabalho acabou? Para você estar sentado? Não é verdade? Aquele que se senta, que está trabalhando, que se senta, o trabalho acabou. Né? Então, quando Cristo ele se assenta ao trono, mostra que aquela obra está terminada, aquela obra cessou. Então, concluiu-se uma obra. Ele está sentado à direita de Deus. Agora, os sacerdotes, eles permaneciam em pé. Eles não se sentavam. Eles estavam sempre servindo, sempre trabalhando. Uma obra que nunca acaba, um projeto que nunca termina, uma santificação que não tem fim. É isso que é nesse ciclo que nós cairemos se nós tentarmos santificar por outro caminho. É uma santificação que não tem fim, é curso que não vai ter fim, é palestra que não vai ter fim, é oração que não vai ter fim, tudo. É óleo, é não sei o quê, é campanha. Isso aí, se não for pelo sangue de Cristo, não tem santificação. Não tem. Outro caminho é você cair numa rotina de religiosidade, num antro de centrismo no ser humano,
você cai em furada, você fica igual um porquinho, correndo atrás de santidade, você não alcança, porque o único caminho de santidade é o sangue de Cristo Jesus. E só Ele tem poder para lavar e limpar o meu e o teu pecado. Então, é muito bonito. Os sacerdotes ali, você consegue imaginar eles todo dia fazendo aquele trabalho em pé. Mas aí a gente para pensar Cristo com um semblante, sabe, de obra concluída, como se você tivesse feito no seu trabalho. Que trabalho bem feito, que coisa bem feita que eu fiz. Agora eu vou me sentar e olhar a obra magnífica que eu e meu pai fizemos. E aí você pode tentar imaginar ele com um semblante, ou com, aquela coisa que eu e você que é pequenininho, imagina, aquela coisa maravilhosa do nosso Redentor, bem pleno, analisando, olha só que coisa perfeita, um plano perfeito, sem falha, completo. O 3 e o 14, daí em diante, esperando até que os inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aqui a gente pode fazer um link, juntar Romanos, quando fala que pelo pecado de um, a humanidade caiu, mas também pelo sacrifício de um, pela vida de um justo, toda a humanidade foi salva. A gente pode fazer esse link, mas uma coisa bacana, é que Cristo, ele terminou essa obra, e ele vai voltar agora uma segunda vez, mas para trazer a nossa vitória realmente, a vitória sobre todo o mal, sobre toda a peste, sobre a morte, sobre tudo, para dominar a parada, para ser soberano sobre mais do que já é, muito mais do que já é, mas para aniquilar todo o mal, para dar justiça, para trazer a perfeição. Então, naquele grande dia, quando chegar aquele momento em que chegarão naquele tribunal, veja, a gente tem que também, já fazendo parênteses, porque é bom, a gente vai falando, que a gente vai tratando sobre alguns assuntos. O crente, que é crente, ele não tem que ter medo nem do tribunal. Porque o tribunal, ele não é, quando chegar um crente que ele é salvo, o tribunal não é para trazer pecado sobre o crente. Porque que pecado o crente vai chegar ao céu com que pecado? Que pecado o crente vai subir ao céu, Jean? Se o pecado foi tirado, foi atribuído no sacrifício de Cristo, aqueles que realmente serão julgados serão os ímpios. Os ímpios serão julgados. Eles têm que ter medo, pastor Delfonso, do tribunal de Cristo, do trono branco. Eles têm que ter medo, eles têm que estremecer. Porque naquele grande dia será aberto o livro da vida. E também a Bíblia fala que será aberto vários livros. Lá terá também os livros das obras. Crente não vai ter sobre si, nesse grande dia, aquele que é salvo, não vai ter sobre si pecado para ser julgado. Porque o seu pecado foi lá na cruz, já foi. Este é salvo. Lá nós receberemos o nosso galardão. Nós entendemos que Cristo, Deus, Ele se esquece dos nossos pecados e se lembra das nossas obras. Por isso que Ele é bom. Porque Ele se esquece dos nossos pecados. Agora, os ímpios, eles receberão o preço pelas suas obras más, pelos seus pecados. Amém? Isso dá até uma aula só para falar disso, Apocalipse 22, trono branco. Bom, aí para terminar, falta o 15, 17, não, do 15 ao 18, E também o Espírito Santo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança, farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, olha só o que fala,
e jamais, o que, igreja? Me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. É jamais, não é enquanto você estiver vivo, é jamais me lembrarei dos seus pecados e iniquidades. Aquele que está salvo não tem mais sobre si o peso do pecado, não será julgado por pecado, porque o pecado já foi pago. O salário do pecado é a morte. Quem morreu por mim e por você? Cristo. Aqueles que não recebem a Cristo não têm sobre si um intermediador, não têm sobre si um pagador das suas dívidas. Esses irão para o lago de enxofre e sofrerão sobre si o preço das suas iniquidades e dos seus pecados. E aqui ele está citando, veja como é que ele é. O autor de Hebreus, ele cita Jeremias, Antigo Testamento. Jeremias 31, talvez aí no rodapé da sua Bíblia vai estar escrito em algum cantinho aí. Jeremias 31, 33 e 34. Então aqui mostra uma nova aliança. Lindo é saber que Cristo, que Deus, Ele jamais se lembrará dos nossos pecados e iniquidades. Isso é realmente uma abolição dos nossos pecados e mostra a pureza do sacrifício de Cristo Jesus. Versículo número 18 para terminar. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Ou seja, aquele que é remido, se os pecados foram perdoados, de tal forma, não há mais necessidade nenhuma de sacrifício. Porque a obra de Cristo é definitiva e é suficiente. Nós devemos dar glória a Deus pelo projeto, pelo plano perfeito e magnífico e soberano que Deus preparou para mim e para você. Porque, veja, conforme a gente vai estudando, né, creio que os irmãos também têm essa percepção. O livro de Romanos é perfeito sobre isso, e nós estudamos ele recentemente. É como se fosse a Bíblia, ela vai trazendo para nós caminhos a todo momento e respostas a todo momento. A Bíblia não é um livro que você não tem a resposta, que você não obtém. Não tem. Ela não é um livro que você pode pegar no pulo, que você pega na vírgula, que você pega, mas isso aqui, e fulano, e o assassino, ele vai para o céu, e não sei o quê. Isso aqui, a quarta-feira é realmente olha, pode vir o enviado de Satanás, quem for. Se você prestar atenção no culto de quarta-feira, ele não tem vírgula que ele te pega, Joel. E Deus, e você vai dizer que Deus, ele não está olhando para a criança que foi estrupada, para fulano que matou ciclano. Você já não viu isso aí? Irmão, se você estiver atento no culto de quarta-feira, irmão, você, primeiramente, o seu Deus nunca vai ser envergonhado, você vai poder fazer uma boa defesa do seu Deus e da sua fé, e você também nunca vai ser envergonhado. Porque nós já tratamos de assuntos complicadíssimos aqui. Se os irmãos prestarem atenção, você nunca será envergonhado na rua, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, e você vai ter realmente força para defender a sua fé. Amém? Então, glória a Deus. Aqui nós terminamos o capítulo de número 9, começamos o capítulo de número 10. Do 18 para frente, ele vai tratar de um outro assunto, talvez um pouco mais empolgante para os irmãos, né? Hebreus, nós entendemos, o irmão que entende Hebreus, entende o Velho Testamento também, e Hebreus, ele é a ligação, esqueci de falar sobre isso, mas já para terminar, ele é como se fosse uma dobradiça. O que é uma dobradiça? Liga uma coisa a outra. Ele é a dobradiça entre o Antigo Testamento e o Novo. Se você entende Hebreus, você entende a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo. Ele é a dobradiça, ele está no meio, ele faz esse link. Se não houvesse Hebreus, a gente de fato não entenderia boa parte de muitas questões do Antigo Testamento. Por isso é tão importante a gente trazer esse estudo nessa noite, amém? Irmãos, no final aí, os irmãos sabem, né, tem um cafezinho aí feito pelo vosso pastor, e tem um bolinho ali para os irmãos dar uma conversada e dar glória a Deus junto, amém? Agradeço a oportunidade.